Obrigada, professora André. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor André o convite, né, para estar aqui hoje, falando sobre políticas públicas e o conceito de território. Né. Minha formação, já foi falado, ciências sociais e tal, e desde quando eu comecei, é recente, né, essa minha discussão sobre território e territorialidade, pensando, né, a construção, elaboração, implementação de políticas públicas. Então, acho que nem todas as perguntas, todas as abordagens possíveis e imagináveis eu ainda consigo trazer, mas eu fiz um recorte, né, de pensar dois pontos, né, o que são políticas públicas, o que é o conceito de território, e trago como estudo de caso para a gente perceber, né, a apropriação do conceito de território para a implementação de uma política pública, o programa do VAI, que é um programa da Secretaria da Cultura aqui do Governo Municipal. Então, primeira coisa, gente, conceito de políticas públicas. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de muita coisa. Em síntese, a gente vai falar do quê? De governo, né, que são os responsáveis por implementar e elaborar políticas públicas, como o professor Daniel acabou de explicar. A gente também fala de poder, né? Poder, muitas vezes, que também é exercido pelo governo, mas não só por ele, né, é exercido. A gente não pode esquecer também do poder que você tem, né, distribuído em diversas outras arenas, né, como, por exemplo, os movimentos sociais, os sindicatos e tudo mais, organizações que não necessariamente fazem parte do governo, mas também exercem poder através de vários instrumentos diferentes, como, por exemplo, pressão, mobilização e assim por diante. A própria ideia de política, né, quando a gente vai pensar, então, políticas públicas pensando a partir de que viés, né, tipo, a partir de quais relações, a partir de quais regras e assim por diante. Direitos que têm a ver, os atores políticos, né, de novo, atores políticos esses que podem estar diretamente ligados à produção das políticas públicas, eles podem estar recebendo, né, essas políticas públicas como destinatário de tais, né, podem estar implementando, podem estar trabalhando como burocratas e assim por diante. Existe uma pluralidade de atores políticos envolvidos nesse cenário. Né. O Estado, né, responsável, que também tem a relação com um dos principais conceitos de políticas públicas, né, que é a ideia de que são as ações que são pensadas pelo Estado, né, toda ação organizada, pensada e implementada pelo Estado. E, por último, as instituições, que nos últimos anos têm tomado uma atenção especial, quando a gente pensa que muito da casa da onde a gente está falando, da onde a gente está produzindo, marca a forma como essas políticas públicas elas vão ser pensadas, marcam a forma como essas políticas públicas vão ser implementadas e, por sua vez, marcam também a eficiência e eficácia dessas políticas públicas. Ou seja, muito das deficiências, dos problemas relacionados à produção e implementação de políticas públicas, elas têm muita relação com as instituições responsáveis por elas. Né? Então, pensando um pouco sobre cultura institucional e tudo mais, a forma como essas hierarquias estão organizadas, né, os papéis que essas instituições têm, elas vão mudando e influenciando muito as políticas públicas. Então, para a gente continuar a nossa conversa, eu trouxe em síntese, né, 4 definições de políticas públicas. É óbvio, de novo, que essas definições elas não resumem o que são políticas públicas, mas ajudam a gente a entender e construir um diálogo comum. Então, primeira definição, políticas públicas estariam a serviço de um poder que visa a promoção de um apaziguamento social em benefício de alguns, em detrimento de outros grupos sociais. É interessante que o primeiro conceito, ele já vai trazer uma ideia, né, de que políticas públicas, ela vem para apaziguar conflitos inerentes à sociedade. Sim e não necessariamente, né. Essa é uma ideia que já traz até um próprio olhar crítico, né, sobre o próprio papel do Estado, né, mas também traz uma outra ideia, que políticas públicas têm sim um jogo de que algumas pessoas ganham, outras perdem. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou construir uma política pública em que o destinatário dessa política são mulheres pobres, mulheres negras. Eu estou focalizando, sim, aquela política pública para aquele grupo, e ao priorizar aquele grupo, é obviamente que eu não estou priorizando outros. E aí a gente pode entrar, por exemplo, numa discussão que também é muito recorrente. As políticas públicas universais, que atendem aos direitos universais, né? As políticas públicas focalizadas, que atendem a outros direitos, né? Que são os direitos difusos,
O que são direitos difusos? São direitos que eles não ficam nem na caixa dos direitos individuais, nem dos direitos civis e nem dos direitos sociais, mas são direitos que são construídos justamente como resultado de reivindicação de grupos sociais, historicamente, historicamente excluídos, que vão, principalmente ao longo da década de 90, reivindicar seu direito partindo de pertencimentos étnicos, pertencimento de determinado grupo, de determinada orientação sexual e assim por diante. Então, segunda definição, políticas públicas constituem ações para a prestação de bens e serviços cujo o custo ultrapassaria a capacidade do mercado desempenhá-las. Essa, a gente já pode pensar, a palavra mercado traz já uma ideia de cultura de política pública, uma ideia liberal de política pública. Aqui, o Estado, eu não penso política pública enquanto produto do Estado, mas eu penso política pública enquanto incapacidade do próprio mercado em produzir uma igualdade, em produzir, em equilibrar os conflitos inerentes e principalmente relacionados à prestação de serviços, ao acesso e à prestação de serviços os quais o mercado não daria conta. A terceira definição, políticas públicas estariam vinculadas ao atendimento de demandas específicas, tendo como meta a maximização do bem-estar coletivo e busca de justiça social. E aí a gente começa a pensar não só em políticas públicas, mas em políticas sociais, que são políticas totalmente direcionadas à ideia de assegurar ao cidadão seus direitos sociais, educação, saúde e assim por diante. Por último, eu trago uma ideia de que o último conceito, política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar o problema público. E aí a grande pergunta que fica é, o que é um problema público? Tem alguns autores, tem um autor, Kingdom, que ele vai trabalhar bastante nisso sobre o que entra dentro da agenda do Estado, o que se torna um problema público. Se a gente for pensar problemas sociais, problemas econômicos e assim por diante, a gente tem de monte, no município, no Estado, na nação, enfim. Mas aí a gente começa a pensar, partindo e já fazendo um pouco de diálogo para o professor Tonello, o que entra para o PPA? Tudo que entra no PPA, automaticamente, eu estou falando de problemas públicos, problemas dos quais o Estado, o Estado, o governo que em exercício, ele vai dizer agora que ele vai atuar. Então, se a gente for, e aí já pensando de novo, os atores políticos, eles têm uma força muito grande nesse processo de construção e inserção de problemas na agenda do Estado, fazendo e evidenciando com que algumas situações elas chegam num nível de gravidade ou apresentando que o Estado e o governo têm responsabilidades para com aquelas demandas. Um exemplo clássico, gente, que é a minha área principalmente. Quando a gente pensa em políticas públicas de promoção à igualdade racial, quando a gente pensa em discussão sobre racismo, discussão sobre cotas, a gente pode pensar que isso tem uma data de responsabilização e até atuação de fato do Estado em relação a isso. E a partir da década de 90, principalmente a partir da década de 88. Nos últimos 10 anos, você tem o governo federal atuando cada vez mais forte nisso, inclusive estabelecendo instituições, como a CEPIR, no governo municipal, a CMPIR, que é a Secretaria Municipal de Promoção à Igualdade Racial, nessa questão. A mesma discussão a gente pode pensar sobre a questão de gênero. O problema relacionado às desigualdades entre homem e mulher é algo novo? Claro que não. Mas só se torna um problema público a partir de mobilizações das mulheres e assim por diante, e do Estado assumindo isso enquanto sua responsabilidade de atuação. Aí, depois que a gente pensa, então, tem claro o que são as políticas públicas, a gente começa a pensar, então, no território. Quando eu penso em território, eu poderia pensar em todas as outras palavras que na apresentação, no slide anterior, eu pensei. Estado, atores políticos, mas eu trago outras palavras que são importantes a gente pensar quando a gente fala em território, que é história. Então, os territórios, quando eu penso na construção de territórios, e aí eu penso, eu nem preciso falar de território de forma abstrata. Se eu penso no município de São Paulo, o município de São Paulo, ele é uma construção histórica. Se a gente for olhar para o município numa retrospectiva, há 30 anos, há 20 anos, esse território era diferente. Eu também posso pensar nas relações sociais,
que permeiam um determinado território. Posso pensar, inclusive, nas relações que determinado território permite que exista ou não permite que existam. Também posso pensar sobre os meios de produção. Então, tem teóricos, por exemplo, que discutem muito o território a partir daquilo que o território é passível de produzir, né? Através das relações de produção. As instituições e principalmente a partir de uma ideia de identidade, que é a minha discussão maior, né? Então, como que as relações sociais, a relação com o processo histórico, a ideia de pertencimento, as nossas vivências e as nossas experiências, elas vão demarcando, né, a nossa relação com o território e, por sua vez, demarcando a nossa própria identidade. Quando a gente fala, por exemplo, um exemplo clássico, né? E aí a gente já vai percebendo um pouco dessa amarração, né, em relação às políticas públicas e território. Tem estudos, por exemplo, que vai falar sobre o sucesso do consórcio do ABC. E uma das marcas, né, dos argumentos do Abruzzo, né, que vai falar sobre o sucesso do consórcio do ABC, é a territorialidade. Ou seja, quando você pensa na construção de uma política pública regional, ali você já tinha uma relação de identidade entre todos os municípios que vão produzir aquele consórcio, de identidade. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Eu, que não sou de São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, as pessoas perguntavam, você é da onde? Eu sou do ABC. Né? Então, já existe uma relação de identidade que ela não é resultado de um limite geográfico administrativo, mas ela é resultado das vivências e das experiências das pessoas de circulação em relação àquele espaço, né? E aqueles municípios. Então, eu trago aqui alguns conceitos sobre o que é o território. Primeira definição: território como uma porção de espaço delimitado, qualificado por caráter específico, natural, cultural, político ou administrativo. Essa definição é uma definição em sentido bem geográfica, né? Então, quando eu penso em território, é uma porção, é um espaço delimitado, né? É onde as pessoas, né, elas vão se apropriar daquele espaço. Na segunda definição, eu já começo a trabalhar com uma ideia de construção territorial. Ou seja, não é só apropriação, não é só o lugar que eu ocupo, é o lugar com o qual eu me relaciono, é o espaço com o qual eu me relaciono. Então, na segunda definição, o território ele é resultado da representação coletiva e simbólica e é o elemento central da construção social do território. Ou seja, é o que um grupo social reconhece como tal. E aí é interessante pensar, gente, que acho que a segunda definição, ela abrange no sentido de que ela não trabalha com uma ideia fixa de território, mas ela trabalha com uma ideia de relação com o território. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, qual é a maior dificuldade quando a gente pensa em políticas públicas voltadas a usuários de crack? A gente pensa, a dificuldade é porque é um território que ele não é fixo. Ele não é fixo. Né? A gente tenta, né, muitas políticas públicas e muitas das atuações, né, do Estado e do município, elas vão olhando para a questão do uso do crack enquanto uma questão fixa, mas não é fixa. Tanto não é que ele está espalhado pela cidade toda. É óbvio que ele tem concentrações maiores ali na Estação da Luz, mas ele não é algo fixo. Né? Mas existe uma coletividade que está amarrada ao quê? A vivência, a possibilidade do uso, né? A possibilidade de um coletivo que possibilita até a própria proteção deles enquanto usuários e assim por diante. E a terceira definição: território é um lugar delimitado para o exercício do poder. Enfim, a noção do território remete à organização espacial do Estado, ou seja, as divisões e subsidiariedade do exercício do poder público. Podemos pensar também nesse exemplo como São Paulo, uma extensão administrativa gigantesca, onde o exercício do poder municipal e do governo tem que chegar, né, do pico do Jaraguá, né, até o extremo da Zona Sul e assim por diante. Dentro dessa lógica e dessa complexidade, né, de permeabilidade até mesmo da atuação do governo, você tem uma nova reformulação que também é territorial, também é administrativa, deveria ser também, né, orçamentária, mas não chegou ainda na sua plenitude enquanto ideal de redistribuição e descentralização orçamentária, que são as subprefeituras. Então você chega numa complexidade do território municipal em que você não dá conta, né? Então você tem que pensar em sub-regiões para a atuação da própria administração pública, ou seja, o Estado ele tem que repensar, né, suas divisões de atuação para dar conta das demandas sociais.
E por último eu trago o conceito de territorialidade. A territorialidade, ao mesmo tempo que expressa a luta pela manutenção da identidade, representa uma forma específica de ordenação territorial. É compreendida numa perspectiva que se entende esta como reflexo da multidimensionalidade do vivido territorialmente pelos membros de uma coletividade. Ou seja, o que é a territorialidade? A territorialidade é aquilo que a gente vive, né? São as formas como a gente vai entender e se apropriar de determinado território, e essas formas elas são múltiplas. Eu posso fazer o recorte dela, por exemplo, só para um recorte cultural. Então eu posso olhar, por exemplo, para a região do Bexiga e falar, a região do Bexiga é a região do samba, e tal, blá, 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 blá. Mas eu também posso olhar para a região do Bexiga por um outro recorte, que é o recorte, por exemplo, geográfico ou o recorte social. Pensar a composição daquelas pessoas, né, pensar as condições sociais, né, daquela região e assim por diante. Então, o que é a territorialidade? A territorialidade, ela fala sobre a experiência, né, construída dentro dos territórios, que é uma experiência específica desses coletivos. E que é dada a partir do quê? Da apropriação, da ocupação, né, do processo histórico e multidimensional. Tudo bem? E assim, então, a gente começa então, a pensar a política pública. Política pública, então, partindo dessa ideia de pensar a política pública e território, elas são ações de autoridades investidas no poder público e de legitimidade para afetar comportamentos e práticas em limites territoriais, né? E aí eu trago, né, para a gente começar a pensar, e aí é uma coisa que eu também venho amadurecendo, que por mais que o recorte, a discussão de forma explícita, né, territorial, esteja sendo feita aí ao longo desses últimos 20 anos, a gente não tem, de forma implícita, ela já é muito mais antiga. Então, quando eu penso, por exemplo, a discussão federativa, ela é uma discussão orçamentária, ela é uma discussão legislativa, ela é uma discussão administrativa, mas também é uma discussão territorial. A partir do momento em que eu falo, olha, o que define as competências são o quê? Dimensões territoriais. Responsabilidade do município, a responsabilidade do Estado, dos Estados e a responsabilidade da União. E é interessante pensar o quanto que, justamente, a discussão territorial, ela possibilita até a cooperação ou os conflitos de interesse sobre o mesmo território, que é algo que a gente vivencia cotidianamente, gente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a atuação em relação à região metropolitana, a região metropolitana ela está, né, sob o jugo dos seus próprios municípios responsáveis, mas ela também está sob o jugo do próprio Estado, pensando naquelas regiões, né, já que elas estão dentro do Estado. Então, a divisão de competências entre os entes federados, a cooperação federativa ou não. A discussão do controle e participação social, quando eu começo a pensar principalmente nessa questão, então estamos no Estado Democrático de Direito, né, vamos exercer a cidadania, vamos trazer as demandas da população. Beleza, como que eu vou fazer para trazer a demanda da população no Imiboi-Mirim? Então eu tenho que descentralizar também as possibilidades de participação. E quando eu falo de descentralizar as possibilidades de participação, eu também estou falando de descentralizar territorialmente isso, né? Não é só ficar mais próximo pensando, né, administrativamente, mas a questão territorial também está posta. Algumas experiências que também a gente tem aí nos municípios vem apresentando isso, como o próprio orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? O orçamento participativo é os investimentos em infraestruturas e serviços democratizados de forma territorial. Então, cada território vai pensar a partir das suas demandas como ele quer investir o dinheiro, né? Outros também que a gente pode pensar são os conselhos gestores, né? Que você tem então os conselhos regionais, né, que vão pensar as particularidades das suas regiões, e aí vão para o conselho municipal, e por sua vez estaduais, e o conselho nacional. Outra discussão que também é muito importante, cada vez mais, né, vem tomando corpo quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, não só como São Paulo, mas todas as megalópolis, né, do mundo, é a discussão sobre a cidade. Que cidade que a gente quer? Que cidade que eu pertenço? Será que todo mundo que mora em São Paulo vivencia a mesma cidade? Será que eu posso dizer que a pessoa que mora no extremo da Zona Leste vivencia a mesma cidade que alguém que mora no centro da cidade? Então, aí a gente começa, então, nessas discussões,
falar sobre o uso do solo, o que vai ser permitido e o que não vai ser permitido. E aí você tem os vários instrumentos que desde a década de 90 vem, né, tentando, né, tomar corpo, mas ainda você tem, de alguma medida, né, os planos diretores e assim por diante, né, dando conta ou não dando conta desse planejamento mais territorial, enfim, e das demandas que os municípios têm, a discussão de mobilidade, a discussão de transporte, né, a discussão do meio ambiente, a discussão de habitação, dentre outros. A discussão sobre as desigualdades sociais. Então, quando eu penso em exclusão social, a exclusão social está posta. Ela está posta na própria organização territorial, né? Que vai possibilitar maior facilidade ou não no acesso a determinados equipamentos públicos, né? Que vai dizer quem vai morar aqui, quem não vai morar, né? E aí, pensando também a discussão da cidade, a questão da especulação imobiliária e várias outras estratégias que faz com que determinadas pessoas, né, morem mais longe ou não morem mais longe e assim por diante. Também eu penso a questão das desigualdades sociais e atrela também aos próprios equipamentos, né, públicos. Então, quando a gente pensa as UBSs, né, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, elas trabalham, atuam predominantemente a partir de redes. Redes que são feitas aonde? Redes territoriais. Então, quando você pensa a atuação, né, dos CAPs, das estratégias de saúde da família, a todo momento, elas estão aonde? Tentando costurar possibilidades de saída aonde? No território. O que tem no território que a gente pode fazer, aonde a gente pode inserir, para onde que a gente vai? Então, nessas discussões, a dimensão espacial territorial, ela pode ser associada ao quê? Então, o território ele pode revelar problemas públicos. Então, quando eu penso, por exemplo, na questão da exclusão e da desigualdade, da exclusão e sempre periferia, a forma como está construído, né, a forma como está, né, como foi organizando, né, a cidade de São Paulo, ela já me mostra o quê? Ela já me mostra o problema público. Tudo bem? Os arranjos institucionais, que foi aquilo que eu falei para vocês, as possibilidades que determinadas regiões elas têm em construir saídas a partir de arranjos institucionais e mais, arranjos institucionais locais, ou seja, o como que a UBS fazendo uma parceria com a escola, fazendo uma parceria com o CAPS, fazendo uma parceria de repente com uma associação de moradores, juntos eles podem pensar, né, propostas que olhem para as demandas locais e que no local consigam achar, né, saídas. As disputas políticas, aí eu posso pensar exemplo clássico, né, a guerra fiscal, de novo, a questão do Pacto Federativo, e a ação e mobilização política, né, que o território, ou melhor, a territorialidade, a relação e a identidade que eu tenho com o território, ela pode potencializar a ação política, né, e essa mobilização, ou não. Tem é comum em algumas análises sobre ação e mobilização política, por exemplo, quando vai pensar algumas regiões da cidade de São Paulo falam, né? Vou dar só um exemplo de uma amiga minha que me contou, né, uma história. Ela é assistente social e ela saiu do equipamento da assistência social, na verdade da saúde, da Zona Leste, e foi para a Zona Oeste. Então ela saiu da Zona Leste, eu não vou me lembrar a região, e foi para trabalhar na Vila Madalena. E qual que é a primeira coisa que ela falou? Ela virou e falou assim: engraçado como eu saí de uma região que, a princípio, né, enfim, a princípio realmente é uma região periférica, mas essa região periférica, ela tem mais rede do que na região da Vila Madalena. Isso tem a ver com o quê, gente? Isso tem a ver com a composição dos atores e com as relações sociais que foram estabelecidas ali. Na região da Zona Leste, provavelmente, né, e isso é muito forte, a mobilização social é o que viabiliza muitos acessos a equipamentos e melhorias. Automaticamente, essa rede, ela não é algo que vai ser construído de cima para baixo, é algo que é orgânico. Muitos são as regiões da cidade de São Paulo que são construídas em cima de mutirão, ou por meio de mutirões. A relação de identidade, a relação de pertencimento, a relação de reivindicação e mobilização de uma região que nasce a partir de mutirões, ela é totalmente diferente de uma região que é construída a partir de um recorte de uma determinada classe social que nem usa necessariamente
aqueles equipamentos públicos como BS, escola, que estão alocados naquele lugar. Então é interessante pensar isso, né? A questão da mobilização e ação política. E por último, para terminar, só para a gente ilustrar, eu particularmente gosto muito desse programa, porque ele acho que resolve várias questões relacionadas à questão da centralização dos equipamentos públicos, né, da questão da desigualdade social atrelada ao acesso, né, a alguns equipamentos culturais existentes na cidade de São Paulo. Então a pergunta, né, que eu trago é: qual é a possibilidade que o reconhecimento do território nos processos de elaboração, tomada de decisão e de implementação das políticas públicas e serviços públicos podem oferecer? A minha resposta é o Programa VAI. O Programa VAI, ele é um programa, né, é uma política de Estado, a partir do momento que é feito o decreto municipal, pertence à Secretaria de Cultura, já tem aí uns 10 anos, foi em 2004 em diante que foi criado o Programa VAI, já está numa fase, né, de uma mudança e até reavaliação, né, dos limites das potencialidades do próprio programa. Em síntese, o Programa VAI, ele apoia financeiramente por meio de subsídio, né, a atividades artístico-culturais, principalmente jovens ou adultos de baixa renda e de regiões do município desprovidas de recursos e equipamentos culturais, e o objetivo é estimular a criação, o acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador no desenvolvimento cultural da cidade, promover a inclusão cultural e estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística em geral. Para a gente pensar então o problema, eu trouxe aqui um mapa, né, que fala e que mostra um pouco do que é a realidade em termos de distribuição de equipamentos culturais. E por último eu trago um mapa que mostra, né, todos os programas, todos os projetos que o edital financiou. Então você tem no primeiro mapa, né, à sua esquerda, né, tipo à esquerda, centros culturais, espaços e casas de cultura. Em síntese, gente, quanto mais escuro, pior é a situação, né? E aí vocês vão ver que sempre estão nas bordas, digamos, a parte mais concentrada do azul. Então, a gente pode ver então que na região central você tem, né, uma relação, né, você tem a maior quantidade, né, presença de maior quantidade de centros culturais e espaços e casas de cultura no primeiro mapa. No segundo mapa traz equipamentos culturais e públicos, né? Então é a porcentagem de equipamentos públicos de cultura municipal, estadual e federal. Então, aí quando você traz, e aí é interessante que esse mapa já traz o quê? Olha, dentro do município de São Paulo, você tem a presença de equipamentos de, né, instâncias diferentes, né? Então, de novo, como que também há uma sobreposição, né, de atuação territorial quando a gente pensa os entes federados. Então, quando você pensa os equipamentos culturais e públicos, juntando os 3 entes federados, a possibilidade de atuação dos 3 entes federados, parece que melhora um pouco a situação, né? Então, você tem aí só no extremo da Zona Sul, né, um mais escuro, ali na zona Norte também, alguns pontos mais escuros. Aqui, de novo, o mapa vai mostrando. Primeiro mapa, né, à esquerda, porcentagem de museus municipais, estaduais e federais, né, presentes na cidade de São Paulo. De novo, a presença, né, da realidade que nas bordas, ou seja, na periferia da cidade de São Paulo, você tem uma menor presença de equipamentos, né, culturais, como, por exemplo, os museus. E pior ainda fica quando a gente pensa nos equipamentos de teatro. Então, os equipamentos de teatro, de novo, as bordas, né, o azul mais escuro significa baixa presença ou inexistência presença de equipamentos de teatro municipais, estaduais e federais. E aí aqui tem o mapa do VAI, né? Então o VAI, ele vai subsidiar, né, vai financiar pequenos grupos que já existem dentro desses lugares, né? Então uma coisa que é interessante pensar, que uma das coisas que tem, um dos documentos que tem que ser apresentados pelo edital é o portfólio dos grupos. Então é uma ideia mesmo, não só de descentralizar e de possibilitar acesso, mas também de empoderamento dos grupos já existentes dentro desses territórios, que por muitas vezes eles não conseguem, né,
se desenvolver ou ter continuidade por conta de investimento. Porque se a gente for pensar, né, a Lei Rouanet e vários outros grandes editais de investimento de cultura, eles são editais que todo mundo concorre, inclusive a Ivete Sangalo. Então é um pouco difícil a gente pensar em pequenos grupos, né, que muitas vezes ainda trabalham de forma muito orgânica, não tão sistemática, não tão técnica, né, concorrendo a grandes editais, né. Então, aqui a gente já começa a ver o quê? Se naqueles mapas anteriores você tem, né, nas periferias, uma baixa presença de possibilidade de acesso a equipamentos de cultura ou a eventos, né, ou a espaços de cultura, aqui o que o programa do Vai faz? Ele pulveriza essas possibilidades. E mais interessante ainda, que esses eventos, que essas atividades, elas também têm relação com o território. Então, além de eu ter acesso à cultura, além de eu ter acesso a equipamentos, enfim, a manifestações culturais, eu estou investindo no protagonismo local, né, desses grupos, e estou possibilitando algo que também tem relação com o território. Tudo bem? Em síntese, acho que é isso que eu queria falar. Acho que a gente vai ter mais tempo para conversar. E, de novo, novamente, agradecer. E aí eu já passo de novo a palavra para o professor André. Obrigada, gente.